Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bella Itália podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é aluguel. Aluguel no sul da Itália. Como nós dissemos no nosso episódio piloto, né? Para quem não ouviu o nosso episódio piloto, nós sentimos essa necessidade de falar sobre questões super importantes da vida na Itália, mas com um foco no sul da Itália. O meu nome é Lucas. E eu sou a Júlia. E nós somos casados e moramos na Sardenha, no sul da Itália. Hoje, então, vamos falar sobre aluguel. E aí, Júlia, o que você pode falar sobre aluguel para o pessoal? A principal questão que a gente quer trazer para vocês para comentar hoje é sobre essa relação de diferença nos preços dos aluguéis. Como o Lucas comentou no nosso episódio de piloto, a gente tem muita gente no YouTube, em podcast, na internet em geral, falando sobre vida na Itália. Mas geralmente são pessoas que falam muito focadas no norte da Itália, que é considerada uma parte mais desenvolvida, né, do que no sul da Itália. E tem muitas coisas que vão impactar aí, que vão ser muito diferentes no norte da Itália e no sul da Itália, e que a gente vai estar trazendo para comentar com vocês. Então, essa primeira ideia era falar um pouquinho do aluguel, a diferença do preço do aluguel daqui para o aluguel do norte. Pessoal, começando assim que o aluguel no sul da Itália, ele é muito mais barato do que o aluguel no norte. Tá? Isso aí não tem contestação, não tem argumentação em relação a isso. Se alguma pessoa disser que no final do mês fica elas por elas, é mentira, não fica, tá? O aluguel no sul da Itália, ele é muito mais, não é pouco mais barato, ele é muito mais barato. Para vocês terem uma ideia, a gente pode comparar o aluguel no sul da Itália, mais especificamente aqui na Sardenha, onde a gente tem a nossa maior base, nós já moramos há mais de um ano aqui. Nós podemos comparar o aluguel no interior da Sardenha com aluguéis no interior de Portugal, para vocês terem uma noção, sabe? Ou seja, é super barato, super acessível, tá? Então, assim, Júlia, quanto fica em média um aluguel no interior da Sardenha, tá? Lembrando, pessoal, que esse é o aluguel no interior da Sardenha, tá? Nós não estamos falando do aluguel na capital, na província, Cagliari ou Olbia, ou Alghero, né? Nós não estamos falando nas principais cidades, nós estamos falando no interior, né? Que é onde a gente tem a nossa referência, onde a gente mora. Nós moramos no interior da Sardenha, não moramos na capital, tá? Exatamente. Aqui a gente consegue encontrar, então, apartamentos ou casas por em torno de 350 euros por mês, variando para mais ou para menos, né? E dependendo de quantos quartos vai ter, né? Qual a estrutura da casa. Mas uma coisa que é bem o que o Lucas falou, assim, de deixar importante e frisado é isso, é no interior da Sardenha. É como se você comparasse uma cidade no interior do Brasil, né? Que vai ser muito diferente de uma capital. Então, essa é a principal diferença. E assim, pessoal, na média vai ficar aí uns 350 euros, tá? Mas vocês encontram a partir de 250 euros. Com 250 euros, não é mentira, não é exagero, é verdade. Nós falamos de casos reais que a gente conhece, que a gente presencia, de amigos, de conhecidos que moram aqui. Vocês conseguem aluguéis a partir de 250 euros. Apartamentos de um dormitório, claro, né? Não é um apartamento de vários dormitórios, mas vocês conseguem a partir de 250. E quando nós estamos falando de uma casa de 350 euros, não é uma casa de um quarto, é uma casa de 2 quartos, de 3 quartos. Dependendo da cidade onde vocês forem morar, quanto mais para dentro da Sardenha, mais barato fica. Quanto mais para dentro do interior, né, mais barato fica. Então, vocês, se forem mais ao interno, mais ao interior do território, vocês encontram por 350 euros praticamente uma mansão, digamos assim. Uma casa com vários quartos, com garagem, com jardim, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado, mas o aluguel aqui é muito inferior ao norte, né? Então, o que seria o contraponto, Júlia? A questão é assim que a gente sempre tenta deixar evidente é que o que vai estar em pauta aí para você decidir, vou morar mais dentro do território, né? Então, mais, por exemplo, aqui na Sardenha, que é uma ilha,
lá mais no meio da ilha ou mais lá nas beiradas da ilha, né? Tudo vai depender muito da questão de trabalho, né? De mobilidade, isso são coisas que vão afetar. Como exemplo real aqui na Sardenha, a gente tem que é uma localidade, então um estado que ele funciona muito no verão, ele é muito turístico, tá? Voltado para as praias, então o que mais movimentos tem aqui é no verão. No inverno é praticamente morto, né, que nem a gente fala. O movimento para, ficam só os residentes mesmo aqui e tem pouquíssima oferta de trabalho mesmo, né? Então o trabalho ele gira em torno do verão, mas essa área de restaurante, de bar, de hotel, né? Dessa questão aí, dessa infraestrutura de turismo. Então, uma coisa que impacta geralmente quando tu vai pensar, eu vou alugar uma casa. Se eu alugar no centro da cidade, eu não vou gastar em transporte, né? Vai ser mais tranquilo para mim chegar no meu trabalho. Aqui a questão é a do trabalho, então no verão e é mais na praia. Então, quanto mais dentro da Sardenha, mais no meio da ilha, vai ser mais difícil de você conseguir um emprego. Então, isso impacta na hora de escolher onde você vai escolher a casa para ficar. Então, o que a gente mais recomendaria é ficar perto do litoral, então, perto da praia. Intermediário, né? É, um intermediário, que é onde você vai ficar com mais recurso aí para a questão do trabalho, da mobilidade, né? Só que tem que lembrar também, quanto mais no mar, né, mais perto da praia, vai encarecendo um pouquinho mais o aluguel. Então, um pouquinho mais para dentro, quando já começa a ser montanha, já começa a baratear um pouquinho mais isso. Pessoal, mesmo sendo interior, né, você tem que pensar que quanto mais no litoral, mais na praia, mais na zona turística, que é onde tem a grande quantidade de oferta de trabalho, mais caro vai ficar o aluguel. E muito mais difícil também. Porque o que os italianos aqui eles fazem, né? Eles têm muito uma cultura de alugar as casas no verão para turistas, né? Por um preço muito mais elevado. Então é difícil conseguir casas perto da praia, né? Como é que o sul da Itália basicamente funciona? O sul basicamente é turismo. A mão de obra no sul da Itália funciona na base do turismo, basicamente. É claro que tem todas as outras profissões, né? Com muito menos quantidade, mas tem. Só que o que faz a mão de obra no sul da Itália é o turismo. E morar no turismo é caro, entende? Então, o que é o ideal? É o meio termo, é não morar nem na praia, nem no interior do território. É morar aproximadamente, entende? Um pouco mais ao interior, digamos que 20 minutos de carro, isso é perfeitamente normal e tranquilo de ser uma distância do trabalho, né? Você mora a 20 minutos de carro do seu trabalho, é completamente possível. E aí nós entramos numa outra questão que, no sul da Itália, né, nós podemos falar sobre a Sardenha, que é onde nós conhecemos. Carro é uma coisa fundamental. Então, morar no sul da Itália, morar na Sardenha, é precisar comprar um carro. Mas é super acessível, pessoal, tá? Eu sou um pouco suspeito para falar, claro, né? Eu gosto daqui, eu sou um fã do sul da Itália, mas é barato, tá? Com 1.000 euros, com 1.500 euros, vocês já conseguem comprar um carro aqui, sabe? Então é bem tranquilo mesmo. Com certeza a gente quer explorar mais essas questões aí de mobilidade, de trabalho, de salário com vocês em outros episódios, né? Mas só para tentar deixar um pouquinho mais claro o que vai definir como tu vai encontrar a tua casa ideal aqui na Sardenha ou no sul da Itália, enfim, a gente tem que mencionar esses pontos porque eles são importantes, né? O quanto se ganha, né? Como se consegue pagar esse aluguel ou até adquirir uma casa, comprar uma casa, né? A mobilidade, então, que aqui, como o Lucas comentou, essa parte de transporte público, ela não funciona nada bem aqui no sul da Itália, infelizmente. Então, a maioria das pessoas tem carro para se locomover, né? E também dessa questão do trabalho, que gira em torno do turismo e do verão. Então, né, tá sempre pensando nessas coisas, porque se você quer realmente vir para cá, viver uma vida na Itália, tu vai ter que trabalhar e sobreviver aqui, então tu tem que pensar nessas coisas que são muito importantes para definir aonde tu vai alugar ou comprar um imóvel. Um recadinho rápido aqui dos nossos contatos, tá? Quem quiser entrar em contato com a gente, lá no Instagram é @belaitalia
Podcast, tudo junto, tá? Bella é com 2 L's. E quem tiver interesse em reconhecimento de alguma cidadania europeia, fazer a sua genealogia familiar, verificar se tem direito a alguma cidadania italiana, cidadania alemã, cidadania polonesa, cidadania espanhola, cidadania portuguesa. Quem tiver esse interesse, tá? Pode entrar em contato comigo, eu sou genealogista, pode entrar em contato comigo através do Instagram @lk_genealogia, tá? Chama a gente lá que a gente bate um papo sem compromisso e a gente vai estar à disposição aí de vocês para auxiliar em qualquer dúvida que vocês tenham sobre morar fora, sobre cidadanias europeias e tudo mais, tá bom? Um grande abraço e aproveitem o episódio. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que nesse valor que a gente falou de 250 até 350 euros, a gente está contando só o preço do aluguel, né? Aí nós vamos ter mais as outras despesas, como água, luz, gás, taxa de recolhimento de lixo, internet, enfim, né? O que tiver a mais. Esses 250 a 350 euros seria essa parte inicial que é somente o aluguel em si. Né? E a questão de contrato, como é que faz para ter um fiador, Lucas? Comenta um pouquinho aí dessa questão aí, como é essa diferença no sul da Itália. Pessoal, sabe que a gente chegou aqui na Itália muito apavorado, muito apavorado. Por quê? Porque nós acompanhávamos os youtubers do norte, onde eles diziam que na Itália teria que dar 3, 4, 5, 6, 7 meses de aluguéis adiantado, mais calção, mais aluguel do mês e não sei o que, e não sei o que. E para alugar uma casa, você precisaria de um contrato de trabalho a tempo indeterminado. E então nós estávamos bem preocupados com essa questão do aluguel, né? Mas assim, de novo, no sul da Itália é diferente. O sul da Itália não é o norte. O sul da Itália é muito diferente do norte. Aqui na Sardenha, existe uma questão cultural muito forte, onde as pessoas, elas geralmente querem alugar as suas casas para quem elas conhecem. Ou para quem é conhecido do conhecido, sabe? Por exemplo, elas têm um amigo e essa pessoa é conhecida daquele amigo. Ou seja, a pessoa vem com referência, querendo alugar a casa desse proprietário. Então, aqui tudo funciona muito na base da confiança, não é como no norte, onde tudo funciona na base do contrato e de garantias. Não, aqui não. Aqui funciona muito na base da confiança. Geralmente eles não têm interesse em fazer contrato, né? É uma coisa cultural do sul da Itália, não se tem esse hábito de fazer contratos. Então, isso é uma coisa que barateia um pouco mais ainda o aluguel. E é muito com base em referência, né, pessoal? Então, assim, o nosso primeiro aluguel que nós conseguimos por indicação de uma professora nossa, né? Então, assim, é tudo com base em indicação. Sem indicação fica um pouco mais difícil. E aí nós já entramos também num outro ponto que me veio à mente agora, que é a questão de... Dizem que na Europa as pessoas não fazem amizade. Tá, pessoal? Isso é totalmente fake news. Isso não, pelo menos a nossa experiência no sul da Itália, as pessoas são super abertas para fazer amizade. Se tu está disposto a conhecer as pessoas também estarão dispostas a te conhecer, saber a tua história, ficarem teus amigos, teus conhecidos. Então, assim, facilmente nos primeiros meses aqui no sul da Itália, vocês vão conhecer pessoas, vocês vão pedir ajuda das pessoas. É muito normal, aqui todo mundo se ajuda. Existe um senso de coletividade muito grande. Então, se você precisa, eu preciso fazer a minha mudança, você pede para um colega da escola de italiano: fulano, tudo bem, você conhece alguém que trabalha numa empresa de mudança? Ou pede para a professora de italiano: professora, você conhece alguém que trabalha com mudança? Então, tudo é na base da indicação, na base da confiança, na base da amizade e da ajuda. Existe um senso de coletividade muito grande. Isso é uma coisa muito importante que eu também queria lembrar desse fato, que é tu se integrar mesmo com a cultura, com a língua, que isso faz totalmente diferencial. Então, uma pessoa que vem para cá no início pode ter dificuldade de se comunicar em italiano,
Mas se a pessoa, o italiano ali, o sardo, né? Quem é aqui da Sardenha é chamado de sardo. Se o sardo vê que tu tá se empenhando para tentar falar a língua, né? Para tentar falar a língua italiana, para viver realmente a cultura, o dia a dia daquele lugar, ele vai te entender tranquilamente. Eles se esforçam, eles te ajudam a se comunicar bem, e isso vai gerando uma amizade, tu vai ficando mais tranquilo, né? As pessoas aqui do Sul, eles realmente têm essa questão de ser mais calorosos, né? Que nem a gente tem isso dos brasileiros. Então, isso é uma coisa que surpreendeu a gente quando a gente chegou, porque a gente ouve no Brasil, quando falam aqui do pessoal da Europa, que o europeu é muito frio. Mas parece aquela coisa que botam todas as pessoas no mesmo saco. E não é assim, sabe? A gente encontrou aqui na nossa experiência pessoas maravilhosas, assim, italianos aqui do Sul, da Sardenha, que são pessoas, assim, muito gentis, muito assim de querer ajudar, humildes, né? E isso a gente vê o quanto é importante para facilitar a nossa vida, porque não é um mar de rosas, não é tudo fácil, não é tudo maravilhoso quando a gente chega aqui, quando a gente vive aqui, tá longe da família, longe dos amigos, tá vivendo uma nova cultura, uma nova língua, né? Novas experiências. Então, isso ajuda muito você sair, se integrar, ver as pessoas, conversar, puxar papo, né? Mesmo não falando perfeitamente a língua, eles vão super querer te ajudar e querer conversar contigo, vendo que tu tá se esforçando. E isso vai impactar muito na hora de escolher a casa. Sabe que isso que o Lucas comentou, assim, a nossa primeira casa a gente conseguiu alugar através de uma indicação, Sim, né? indicação. Geralmente a questão aqui é indicação. O fulano tem uma casa para alugar, eu tô procurando, né? Então, assim que tu vai conseguindo esses laços, e isso vai facilitando a tua vida no dia a dia. E falando também da questão de aluguel, pessoal, tem uma outra questão que pega aqui, um ponto, porque nós não vamos falar só dos pontos positivos, né? A nossa ideia é passar a realidade. A gente não quer, a gente não trabalha com aluguel de casas na Sardenha, nós não alugamos casa na Sardenha, então assim, nós não temos interesse nenhum em falar em enfeitar a ave, né? Não temos intenção nenhuma em dizer inverdades ou aumentar os pontos positivos. Então tem um ponto negativo que pega aqui no sul da Itália, que é o seguinte: como aqui no sul da Itália faz muito calor, as casas elas não são preparadas para o frio. Pelo menos algumas são, outras não, mas de uma forma geral, podemos dizer que as casas não são preparadas para o frio. Porque aqui faz muito calor, então é natural que se pense muito mais no calor do que no frio. Agora nós estamos no inverno, as casas são bem frias, não existe um sistema de aquecimento que vai aquecer a casa inteira, existe assim um aquecimento que vai aquecer um cômodo, por exemplo, uma lareira, ou nós temos uma estufa pellet, né, que é uma estufa onde se compra o pellet e se coloca, né, nessa estufa e ela vai esquentar, mas ela esquenta o ambiente, não vai esquentar a casa inteira, né? Então, por exemplo, assim, para pessoas que são um pouco mais consumidoras, elas podem acabar gastando mais com o aquecimento do que com o próprio aluguel, porque o aquecimento tem se tornado cada vez mais caro. Isso é no mundo inteiro, a energia, o aquecimento sempre vai ser mais caro, né? Porque nós usamos combustíveis e dependemos de outros países. Agora, com essa questão da guerra na Ucrânia, a energia ficou mais cara na Itália. Então, assim, esse é um ponto que pega um pouco aqui no sul da Itália, é um aquecimento mais precário. Mas, em compensação, né, temos aí um clima muito mais ameno e muito menos frio. Poucas vezes vai chegar a temperaturas negativas. E o verão aqui é super quente. Exatamente. O que dá para comparar mais ou menos, eu e o Lucas, nós somos, né, nascemos então no Rio Grande do Sul e a gente tem bem definida essa questão do inverno e do verão, né? Aqui na Sardenha é praticamente o mesmo clima, então no verão faz muito calor, de tipo 40 graus, assim, muito calor mesmo, abafado. E no inverno faz também frio. Eu ainda acho que
No Rio Grande do Sul ainda faz um frio uma temperatura mais negativa do que aqui, mas aqui nós temos neve também, aqui na Sardenha, então não é só uma ilha com quase um clima tropical, assim, com belas praias. A gente também vai trazer um episódio só sobre isso, né? Sobre como é o clima, o que desperta isso da Sardenha, mas nós também temos neve aqui, então tem lugares mais na montanha, que tem uma altitude mais alta, que vão chegar com essas temperaturas aí mais negativas. Mas essa é uma questão, bem como o Lucas falou, isso pode impactar muito no orçamento, né? Uma casa que talvez é mais antiga, num centro histórico, ela pode ter um custo do aluguel mais barato, mas talvez tu vai gastar mais em questão para aquecer a casa do que uma casa talvez mais nova, né? Que o aluguel é um pouquinho mais caro, mas talvez ali vai compensar, né? Vai equilibrar. Então esses pontos todos têm que ser bem vistos, porque é o que eu estava dizendo sobre o clima é muito parecido e as casas do Rio Grande do Sul são muito parecidas com as daqui. A gente não tem uma casa preparada para o frio, como no norte da Itália. Então, isso é um dos pontos que a gente tem que pensar, de como é essa casa, como é a estrutura, como é que vai ser no inverno, como é que vai ser no verão também, porque aqui é um calor tão forte que a gente precisa de ar-condicionado, de ventilador, precisa de tudo isso como precisa no sul do Brasil. Então, isso é dos pontos, né, bem característicos aqui da Sardenha, de não ser as casas preparadas para o inverno. Pessoal, eu acho que falamos bem, falamos aí tudo o que precisava ser dito, né? Então, resumindo, o aluguel é barato, tá? É muito barato, não é pouco barato, não, é muito barato. É barato no nível de Portugal, por isso até eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu vou lançar um episódio chamado Não Vá para Portugal, Venha para a Itália, tá? Só uma prévia aí para vocês. Aguardem esse episódio que vai ser legal. Então, o aluguel aqui, ele é muito barato, só que existem algumas pegadinhas. No final das contas, fica elas por elas, o sul e o norte? Não, não fica. O sul ainda continua mais barato, tá? Mas é preciso ficar atento a essas coisas. Eu vou alugar uma casa por 300 euros, por 250 euros. Tá, mas essa casa, ela tem um sistema de aquecimento? Né? Isso é uma coisa importante para mim, isso é uma coisa que me incomoda. Eu vou querer ficar com aquecimento bombando 24 horas por dia, então tudo isso tem que ser pensado porque vai impactar no valor do aluguel, né? Não do aluguel diretamente, mas influencia. O aluguel não é barato, mas o aquecimento pode fazer a diferença aí, né? Eu acho que é isso aí. Júlia, tem mais alguma coisa para dizer? Não, exatamente. A gente queria passar mais uma visão geral, assim, da questão dos aluguéis, dos preços dos aluguéis e como funcionam na Itália. Claro que tem mais pontos que a gente quer debater com mais aprofundado com vocês, que tem a questão da mobilidade, do trabalho, do clima, né? De todos esses pontos a gente quer muito discutir cada um com vocês, porque é bem importante. Isso pode, sim, ser uma coisa, um diferencial de tipo, vou para Sardenha ou não vou, né? Quero migrar, quero ir para a Itália, vou para que lugar, né? Mas aos pouquinhos a gente vai comentando com vocês todos esses pontos e sendo o mais claro possível. Mas espero que vocês tenham entendido, então, um pouquinho de como funcionam os aluguéis, os preços, de quais os detalhes que a gente tem que ficar atento para, se desejarem, vir aqui para Sardenha. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E como a Júlia falou, nos próximos episódios nós vamos abordar os outros temas, né? Então, a ideia é fazer um episódio para cada tema. Esperamos que tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau a tutti. E até o próximo episódio. Tchau a tutti. Até breve.